é que o Flamengo contratou o Carrascal para dar ali uma equilibrada no Arrascaeta. Eu não acho que o Flamengo tenha contratado o Carrascal para colocar o colombiano junto com o Arrascaeta em campo. Jogou muita bola, 90% de passe, né, no acerto do passe, de 63 acertou 66, foram 2 de 3 passes longos certos, 90 ações com bola, 4 finalizações, 8 de 11 duelos ganhos, 4 desarmes, 3 faltas sofridas, nota 7,5 aí, né, no SofaScore. De La Cruz foi muito bem, e a gente tem que comemorar. Existem pontos positivos até mesmo no empate em casa, que um empate é considerado como uma derrota, né? É um empate com gosto de derrota, um empate amargo, como você queira descrever aí esse resultado. Mas existem pontos positivos. Um deles foi o retorno do De La Cruz. O De La Cruz vai ser aí um reforço caseiro para o Felipe nessa reta final de temporada, assim como o Pulgar que vai voltar. Eu acho que muito torcedor já começa a criticar, jogar uma carga em cima do atleta e não vê as coisas boas, né, que acontecem no jogo. E o De La Cruz é um jogador que nem assim joga muito para a torcida, ele joga para o time. Tanto que, se você perguntar ao Felipe Luiz, ele vai falar, sem ter Jorginho e Saul, a melhor dupla de volantes do futebol sul-americano era Pulgar e De La Cruz. O Felipe falou isso inúmeras vezes. E vou te falar, não tem vaga cativa nesse time não, tá? O Alan estava falando aí nessa situação de substituições. É óbvio que ficou muito dura a vida do Cebolinha e do Michael com a chegada do Samuel Lino. O Michael e o Cebolinha, eles só vão jogar no Flamengo se der uma dor de barriga no Samuel Lino. Se Samuel Lino levantar a mão e falar, professor, me substitui aí, eu não aguento mais, estou cansado. Porque se o Samuel Lino aguentar jogar os 90 minutos, não se Nem vai assim, mais ouvir Rafa. falar. Entra o Bruno Henrique na esquerda. Pois é. Mas em relação falando sobre esses dois jogadores, que são da mesma posição do Samulino, o Sim. Michael e o Cebolinha, vocês não vão mais ouvir falar nesses dois. Por quê? O Felipe é apaixonado pelo Samuel Lino e é um grande jogador. Foi um grande reforço do Flamengo nessa janela. Já já a gente vai falar aí como é que foi o saldo, se foi positivo, negativo, o que o torcedor achou da janela do Flamengo nessas 4 contratações. Mas o Samuel Lino é titular absoluto do time do Felipe Luiz. Então, cada vez o torcedor vai ouvir menos Cebolinha, Michael, esses dois jogadores. O Carrascal, o Felipe tá dando indícios que vai acontecer a mesma coisa com ele em relação ao Arrascaeta. O Carrascal só vai jogar se o Arrascaeta não puder, tiver mal, tiver suspenso com cartão, né? E não vai ter muito tempo, Alan, Roque, amigos que estão acompanhando a gente aqui, não vai ter muito tempo para o Felipe trabalhar algumas variações, né? O Arrasca com o Carrascal junto, Samuel Lino de ala, fazer algumas configurações no time. Por quê? Porque exatamente nesse período, 13 dias livres da data FIFA, o Felipe não tem os contratados, né? É, o- Os selecionáveis, podemos dizer assim, que estão com as suas seleções. Então ele não vai poder testar o Carrascal e o Arrasca junto. Ele não vai poder testar o Lino com o Bruno Henrique, com o Cebolinha, com o Michael ali. Ele vai ter os jogadores que não foram convocados. Isso é um fato. Né? Mas a- o Felipe ele já tem a base na mão. Ele já tem o time dele principal. Ele já tem a sua força máxima na cabeça. Né? Que é Jorginho, Saul, Samuel Lino, Arrascaeta, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na esquerda existe uma disputa. O Alexandre não consegue manter uma regularidade. Aí tem sempre o Ayrton Lucas no jogo, tem o Matias Vinha no outro. Na direita, o Varela é ali o lateral titular. O Emerson Royal vai precisar desse período aí para mostrar que veio, né? Porque também o Boni já está andando e ele não teve uma pré-temporada, estava sem atuar desde o início do ano. Então são esses pontos aí que o Felipe vai trabalhar nessa data FIFA, o Alan. A minha preocupação, Rafa, em relação ao Carrascal falando rapidinho, é se de repente. Cara, eu sei que tá muito cedo, tá? Mas é só meu receio. Que o Carrascal, de repente, tenha sido analisado de forma equivocada.
achando que ele é um tipo... Não estou falando de qualidade, não. O Carrascal tem qualidade para disputar a posição de titular do Flamengo, tá? Mas em termos de função, dele, da característica dele ser para fazer uma coisa e na cabeça do Felipe ser para fazer outra. Cair no erro, por exemplo, que foi a contratação do Juninho. Porque, cara, se a gente parar para pensar, que puta sacanagem, desculpa o palavrão, gente, que foi com o Juninho, cara. Porque, olha só, o Juninho estava fechado com Sevilha. O Felipe pegou o telefone e convenceu o Juninho a vir para o Flamengo, dizendo: você tem todas as características necessárias porque a gente quer. Você é o cara que a gente quer. Quando o Felipe Luiz é perguntado sobre o Juninho lá em fevereiro, no estadual, nas coletivas pós-jogo, o Rafa estava em quase todas, eu lembro de umas 2 ou 3 que o Felipe elogia, dizendo que o Juninho estava se adaptando e que ele ainda seria muito importante nessa temporada. Que ele via o Juninho rendendo muito e dando muito porque o Juninho tinha a característica do que ele queria. E, cara, claramente o Flamengo errou. Né? Claramente o Juninho não tem a característica que o Felipe imaginou. Claramente o Juninho, de repente, não era o cara para agregar ou não. Para a gente, para o torcedor e para a gente que analisa, é um pouco difícil bater esse martelo, porque o Juninho jogou muito pouco, são pouquíssimas partidas. Não dá. O Juninho não teve nenhuma sequência. Eu não lembro se o Juninho fez 3, 4 partidas seguidas, acho que não, desde que chegou no Flamengo. Então é difícil você analisar um cara que também não tem uma sequência. Então, enfim, mas o Felipe está vendo os treinos. A gente não vê os treinos. Então, meu único receio com o Carrascal é isso. De repente, ter alguma análise diferente. Pô, eu imaginava que o Carrascal pudesse fazer isso e isso, não. Já vi que não é isso que ele faz. E aí, se achar que, não, o Carrascal, eu acho que ele vai ter que... Eu tô falando por alto. Vai ter que brigar ali na direita. Ali você já tem o Luiz Araújo, o Plata, o Felipe Velsaú. Vai ter que brigar ali na esquerda. Ali você já tem o Samuel Lino. Não sei, né? Então, esse é meu único equívoco, minha única preocupação em relação a... Você vai falar alguma coisa, Rafa? Pode falar. Em relação ao Carrascal, Alan, não dá nem pra gente formar aqui uma opinião, porque a gente não viu ele em campo, né? Foram poucos jogos. Mas a percepção que eu tenho é que o Flamengo contratou o Carrascal para dar ali uma equilibrada no Arrascaeta. Eu não acho que o Flamengo tenha contratado o Carrascal para colocar o colombiano junto com o Arrascaeta em campo. Eu acho difícil isso acontecer, tá? Então, o Flamengo que desde 2019 tentava a contratação de um meia atacante, como é a posição do Carrascal, e eu acho difícil também ele utilizar o Carrascal nas pontas, tendo o Samuel Lino jogando muito na esquerda, tendo várias opções na direita, Plata, Luiz Araújo, enfim. Mas pode acontecer. Agora, em relação ao Juninho, eu acho que foi uma aposta, né? Ninguém sabia quem era o Juninho. Juninho, como você falou, estava em negociação com o clube espanhol, e aos 45 do segundo tempo o Flamengo conseguiu dar um chapéu e trazer o Juninho. Teve até algumas oportunidades, na minha opinião foram poucas. O Juninho fez um gol na estreia da Libertadores contra o Táchira, lá na Venezuela. O Juninho foi bem contra o Fluminense nas finais do Carioca. E só. Não teve mais Juninho no Flamengo. Parece que o Juninho foi para o final da fila. E o Felipe dá indícios de que não vai utilizar o Juninho, não vai utilizar o Michael, ou vai utilizar pouco o Cebolinha, que é o grande sonho do Grêmio para a próxima temporada. Enfim, então, assim, o Felipe ele já tem a sua base. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.